esse mendigo na audição. Tirem esse lunático daqui. Se eu tocar bem, ganho um prato de comida? A voz trêmula do velho ecoou no Teatro Municipal de São Paulo enquanto 1000 pessoas explodiam em gargalhadas cruéis. Os 3 jurados milionários se entreolharam com sorrisos de escárnio. Mas quando os dedos calejados de seu Valdemar tocaram as primeiras notas daquele acordeão surrado, algo impossível aconteceu. O empresário Ricardo Almeida ficou branco como papel. Levantou-se tremendo e gritou apavorado: "Parem! Parem agora! Essa música não pode existir." Porque aquelas notas guardavam a prova de um crime que ele acreditava ter enterrado há 32 anos. E essa prova estava prestes a destruir tudo. Mas para entender como um morador de rua de 68 anos conseguiu paralisar o homem mais poderoso do entretenimento brasileiro com apenas 6 acordes, a gente precisa voltar para o começo. 10 dias antes, nas ruas do Brás, ninguém fazia ideia de que a vida de Valdemar dos Santos estava prestes a tomar um rumo que nem ele conseguiria imaginar. Seu Valdemar acordou naquela quinta-feira embaixo do viaduto do Glicério, com as costas doendo e o estômago roncando. Tinha 68 anos e cada um deles estava marcado no rosto dele como tatuagem de sofrimento. As rugas fundas ao redor dos olhos contavam histórias de noites em claro, de fome que dói na alma, de frio que corta até os ossos. As mãos dele, grossas e cheias de calos, seguravam a única coisa que ainda tinha valor na vida dele. Um acordeão Todeshine dos anos 70, com o verniz todo rachado, algumas teclas faltando e um remendo de fita isolante preta que mal segurava o fole. O instrumento parecia tão cansado quanto o dono. O barulho dos ônibus passando por cima da cabeça dele era o despertador de todo dia. Valdemar se levantou devagar, sentindo cada articulação reclamar, e olhou em volta. Outros moradores de rua ainda dormiam, enrolados em cobertores velhos e papelão. Ele ajeitou o boné desbotado do Corinthians na cabeça, o mesmo que usava quando ainda era gente, quando ainda tinha um nome que as pessoas respeitavam. Pegou o acordeão com o carinho de quem abraça um filho e começou a caminhar pelas ruas do centro. Precisava conseguir alguma coisa para comer. Se tocasse na Praça da Sé, talvez juntasse o suficiente para comprar um misto quente e um café. O estômago dele estava vazio desde a tarde anterior. Quando chegou na praça, o sol já estava alto e o calor de São Paulo batia sem piedade. Valdemar sentou num banquinho de madeira perto da catedral. Abriu a caixinha de madeira compensada onde guardava as moedas e começou a tocar. Os dedos dele se moviam com uma elegância que não combinava com a aparência maltrapilha. A música que saía daquele acordeão quebrado era estranhamente linda, como se o instrumento guardasse um segredo que só se revelava quando Valdemar tocava. Algumas pessoas passavam e jogavam moedas. A maioria nem olhava para ele. Valdemar já estava acostumado a ser invisível. Tinha tocado 2 músicas quando ouviu uma voz atrás dele. "Ei, vô, há quanto tempo você está aí na praça?" Era um guarda municipal, novo, com um uniforme bem passado e aquele olhar de nojo que Valdemar conhecia bem. "Não estou atrapalhando ninguém não, moço. Só estou tocando", respondeu Valdemar com calma, sem parar de apertar as teclas. O guarda chegou mais perto, todo importante. "Pois é, mas você vai ter que sair. Aqui não é lugar para gente do seu tipo ficar assustando os turistas." Valdemar fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e começou a guardar o acordeão. Não adiantava discutir. Nunca adiantava. Enquanto colocava o instrumento de volta na sacola de pano rasgada, uma mão suave tocou o ombro dele. Era uma mulher de uns 50 anos, bem vestida, com o cabelo curto tingido de loiro e um sorriso gentil no rosto. "Com licença, senhor", ela disse com voz educada. "Eu ouvi o senhor tocar e... Onde foi que aprendeu a tocar assim?" Valdemar olhou para ela surpreso. Fazia anos que ninguém perguntava nada com interesse de verdade. "Aprendi faz muito tempo, senhora, numa outra vida."
A mulher sorriu com tristeza nos olhos. Dá para perceber. O jeito que o senhor toca não é comum, não. É como se o acordeão tivesse voz própria. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou um papel colorido. Olha, eu sei que isso pode parecer estranho, mas tem um programa de televisão. O Brasil Tem Talento Especial, que está procurando participantes para uma edição diferente. Gente com história difícil, mas que tem talento de verdade. Acho que o senhor devia tentar. Valdemar pegou o papel com desconfiança e leu. O Brasil Tem Talento Especial. Edição Recomeços. Audições abertas no Teatro Municipal. Próximo sábado, às 9h. O velho balançou a cabeça. Olha, senhora, eu agradeço a gentileza, mas esses programas não são pra gente como eu, não. Eles só querem zoar dos pobres para fazer o povo rir. A mulher apertou a mão de Valdemar com firmeza. Ou querem dar uma chance que o mundo negou. O que o senhor tem a perder? Valdemar guardou o papel no bolso da camisa toda puída, mas alguma coisa dentro dele tinha acordado. Alguma coisa que ele achava que tinha morrido décadas atrás. O que seu Valdemar não sabia é que aquela decisão simples de guardar aquele papel ia colocar ele de frente com as 3 pessoas mais cruéis da televisão brasileira. E que um desses 3 ia reconhecer algo na forma dele tocar que mudaria tudo. Os dias seguintes passaram devagar para Valdemar. Ele não parava de olhar para o papel amassado. Uma parte dele queria ir, mas o medo era maior. Medo de ser rejeitado, de virarem chacota, de lembrarem mais uma vez que ele não era mais ninguém. Na sexta à noite, enquanto se acomodava embaixo do viaduto junto com os outros moradores de rua, um homem mais novo sentou do lado dele. Era o neto. Tinha uns 35 anos e dividia o mesmo teto invisível que Valdemar. Seu Valdemar, vi o senhor guardando aquele papel do programa de televisão, disse Neto, acendendo um cigarro. Vai ir? Valdemar deu de ombros. Sei não, meu filho. Já tô velho demais para essas coisas. Neto soltou a fumaça e olhou sério para ele. Seu Valdemar, com todo respeito, mas o senhor já está morando na rua. O que pode acontecer de pior? Rirem do senhor? Já riem. Rejeitarem o senhor? Já rejeitam todo dia. Pelo menos se for, tentou alguma coisa. E se não for, vai morrer aqui se perguntando o que podia ter sido. As palavras do neto caíram como um balde de água fria. Ele tinha razão. Valdemar passava os dias sobrevivendo, mas tinha parado de viver fazia muito tempo. Naquela noite ele quase não pregou o olho. A cabeça dele viajava para o passado, para os tempos que ele tentava esquecer, para a música que um dia tinha feito ele feliz, para o motivo de aquele acordeon ser a única coisa que ele nunca tinha vendido, nem nos piores momentos de fome. O sábado amanheceu com céu limpo. Valdemar levantou antes de todo mundo, lavou o rosto numa torneira pública, tentou arrumar o cabelo com as mãos molhadas e vestiu a camisa menos rasgada que tinha. Pegou o acordeão e caminhou as 23 quadras até o Teatro Municipal. Quando chegou, tinha uma fila enorme de gente esperando para fazer a audição. Jovens com instrumentos caros, famílias inteiras apoiando os filhos. Pessoas bem vestidas com pastas cheias de diplomas e prêmios. Valdemar se sentiu pequeno, deslocado. Quase deu meia volta quando uma produtora com uma prancheta viu ele. Ô senhor, veio para audição? Valdemar acenou que sim, meio sem jeito. Vim, mas acho que vim no lugar errado. A produtora, uma moça de uns 28 anos chamada Bruna, olhou ele de cima a baixo. A expressão dela mudou de profissional para comovida. Não, senhor. Tá no lugar certo, sim. Vem cá que eu vou fazer sua ficha. Enquanto preenchia o formulário, Bruna perguntou o nome completo dele. Valdemar dos Santos, respondeu ele baixinho. A produtora levantou a vista. Santos. Esse sobrenome... O senhor por acaso tem parentesco com o músico Adilson dos Santos? O rosto de Valdemar escureceu. Ele não ouvia esse nome havia anos.
Era meu irmão, murmurou. Bruna arregalou os olhos de susto. O compositor, aquele que escreveu Lágrima Sertaneja, aquela é uma das músicas mais tocadas no Brasil até hoje. Valdemar apertou o acordeão contra o peito. Meu irmão era muito talentoso. Bruna percebeu que ele falava no passado e não quis insistir. Bom, seu Valdemar, é uma honra ter o senhor aqui. Entre, por favor. Os jurados vão te ver em meia hora. Valdemar foi levado para uma sala de espera onde outros participantes ensaiavam, faziam vocal, se maquiavam. Ele sentou num canto, abraçando o acordeão, se sentindo como um estranho num mundo que já não era mais dele. Um grupo de jovens olhava para ele de canto de olho e ria baixinho. Olha aquele velho ali, sussurrou uma menina com vestido cheio de brilho. Será que deixaram ele entrar por pena? As amigas dela soltaram risinhos abafados. Valdemar fingiu que não ouviu, mas cada palavra era uma facada. Uma produtora entrou e gritou: Valdemar dos Santos! O velho se levantou com dificuldade, os joelhos estalaram. Ele seguiu a mulher por um corredor comprido até chegar nas portas do palco. De lá, dava para ouvir o barulho do público do outro lado. Quando as cortinas abrirem, o senhor caminha até o centro. Os jurados vão fazer umas perguntas e depois o senhor faz sua apresentação. Entendeu? Valdemar balançou a cabeça, mas o coração dele batia tão forte que mal conseguia respirar. O que Valdemar não sabia é que do outro lado daquelas cortinas esperavam Ricardo Almeida, Patrícia Montes e Bruno Carvalho, os 3 jurados mais temidos e sem coração da televisão brasileira. E o que ninguém naquele teatro sabia é que quando Valdemar tocasse as primeiras notas da música dele, o passado de um deles ia voltar à vida do jeito mais inesperado possível. As cortinas se abriram devagar e Valdemar deu o primeiro passo no palco. As luzes eram tão fortes que ele mal conseguia enxergar. O público era uma mancha borrada de rostos. Na frente dele, numa mesa alta, estavam os 3 jurados. Ricardo Almeida, o empresário de entretenimento mais rico do Brasil, vestia um terno de R$8.000 e um relógio que custava mais que uma casa. Patrícia Montes, a apresentadora mais famosa da televisão, estava com um vestido de grife e um sorriso perfeito, mas gelado. E Bruno Carvalho, o produtor musical, olhava com cara de tédio enquanto mexia no celular. Quando Valdemar chegou no centro do palco com o acordeão remendado e a roupa surrada, um silêncio desconfortável tomou conta do lugar. Depois, uma risadinha nervosa do público. Mais uma e mais outra. Ricardo foi o primeiro a falar com um sorriso zombeteiro. E aí, vovô, quem é você? Valdemar engoliu seco, ajeitou o boné na cabeça e respondeu com a voz falhando. Meu nome é Valdemar dos Santos e eu vim das ruas de São Paulo. Patrícia riu cobrindo a boca com elegância. Isso a gente já viu, querido. E me diz, o que você vai fazer pra gente hoje? Valdemar levantou o acordeão. Vou tocar uma música que eu escrevi há muitos anos. De Bruno levantou os olhos do celular pela primeira vez. Você escreveu uma música? Você? O tom dele era de pura zoação. O público riu mais alto. Valdemar sentiu as bochechas queimarem de vergonha. Sim, senhor. Numa outra época eu... Ricardo cortou ele com uma gargalhada. Noutra época? Que época, velho? Na época da carroça. Os 3 jurados explodiram em risadas e o público seguiu. 1000 pessoas rindo ao mesmo tempo do velho parado no meio do palco. As lágrimas começaram a descer pelas bochechas de Valdemar. Só queria comer, ele murmurou para si mesmo. Mas então, com as mãos tremendo, colocou os dedos nas teclas do acordeão. E no momento que tocou os 6 primeiros acordes, tudo naquele teatro mudou. Ricardo Almeida ficou paralisado com a boca aberta. Patrícia Montes derrubou a caneta. Bruno Carvalho ficou pálido feito defunto, porque aqueles 6 acordes eram impossíveis. Aquela melodia não podia estar tocando.
Aquela música não existia, ou pelo menos não devia existir. Antes de eu revelar o que aconteceu quando aquelas notas ecoaram pelo teatro, se inscreve no canal porque essa história só fica mais absurda daqui pra frente. Sério, você não vai acreditar no que vem agora. Voltando. Quando os acordes encheram o teatro, Ricardo Almeida se levantou da cadeira tão rápido que derrubou ela para trás. O barulho do metal batendo no chão ecoou no teatro inteiro. Parem as câmeras! Ele gritou com a voz quebrada, quase em pânico. Os cinegrafistas se olharam confusos, mas ninguém parou nada. Patrícia e Bruno olhavam para ele sem entender o que estava acontecendo. O público murmurou desconcertado. Valdemar, no centro do palco, mantinha os dedos nas teclas do acordeão, imóvel, esperando. Ricardo Almeida respirava com dificuldade. Eu não tenho nada a ver com isso. Essa música, eu nunca ouvi ela antes, mas a voz dele saía trêmula, não convencia ninguém. Bruno se levantou também. Ricardo, cara, o que está acontecendo? Você tá branco que nem um fantasma. Patrícia se afastou dele devagar, como se de repente ele fosse um estranho perigoso. O público começou a vaiar. Alguns gritavam, deixa o velho tocar, queremos ouvir. Valdemar abaixou o acordeão e olhou direto para os olhos de Ricardo. E pela primeira vez desde que subiu no palco, o olhar dele não era de medo, era de algo muito mais profundo. Reconhecimento. Senhor Almeida, disse Valdemar com voz firme, faz tempo que a gente não se vê, não é? Ricardo deu um passo para trás, quase tropeçando. Eu não te conheço, mas o suor escorria pela testa dele. Bruno interveio tentando tomar o controle da situação. Olha, velho, se você conhece o Ricardo de algum lugar, isso não é assunto para resolver aqui no palco. Valdemar balançou a cabeça devagar. Não, meu filho, isso é exatamente o lugar certo, porque tem uma história que precisa ser contada. E essa história começou há 32 anos, numa noite que mudou minha vida para sempre. O teatro inteiro ficou em silêncio. As câmeras continuavam gravando cada segundo. Os produtores nos bastidores se comunicavam freneticamente pelo rádio, sem saber se deviam parar o programa ou deixar rolar. Aquilo era ouro para a televisão, mas também era potencialmente explosivo. Bruna, a produtora que tinha registrado Valdemar, subiu no palco com o celular na mão. Senhor Almeida, o senhor precisa ver isso. Ela mostrou a tela para o empresário. Faz 15 minutos que esse programa está ao vivo pela internet. Já tem 1,5 milhão de pessoas assistindo em tempo real. E as redes sociais estão explodindo. A hashtag que os deixa o velho tocar está em primeiro lugar no Brasil inteiro. Se o senhor expulsar ele agora, o cancelamento que vai cair sobre esse programa e sobre o senhor vai ser histórico. Ricardo apertou os punhos. Ele estava preso. Se deixasse Valdemar tocar, podia se revelar algo que destruiria ele. Mas se expulsasse o velho, a opinião pública ia acabar com ele do mesmo jeito. Patrícia aproveitou o momento. Ricardo, a gente já perdeu o controle. Isso não é mais nosso show. Agora é deles, disse apontando para o público e para as câmeras. Então que seja, Ricardo murmurou derrotado. Voltou para a cadeira dele e sentou com a postura de quem já tinha perdido tudo. Toca logo essa porcaria de música. Valdemar fechou os olhos por um momento, respirou fundo e posicionou as mãos no acordeão. Mas antes de tocar, ele falou, antes de eu tocar, vocês precisam entender uma coisa. Meu irmão, Adilson dos Santos, era um gênio da música. Ele compôs algumas das canções mais tocadas desse país. Mas tinha uma música que ele nunca lançou, uma música que ele guardava como tesouro. Ele chamava ela de O Último Acordo. Essa música, continuou Valdemar, ele compôs numa noite muito específica, a noite do dia 14 de março de 1993. Naquela noite, meu irmão tinha fechado um contrato milionário para gravar um álbum novo. O empresário que fechou esse contrato era jovem, ambicioso, prometia fazer meu irmão virar o maior nome da música brasileira. Esse empresário era você, Ricardo.
O público explodiu em murmúrios. Ricardo mantinha o rosto impassível, mas a mandíbula dele estava tensa. Meu irmão confiou em você, disse Valdemar, e agora a voz dele tremia de emoção. Ele assinou aquele contrato achando que finalmente tinha encontrado alguém que entendia a música dele. Mas 3 meses depois, Adilson descobriu algo. Descobriu que você estava roubando dele, que você estava desviando o dinheiro das vendas dos discos, que você tinha falsificado documentos para ficar com os direitos autorais das músicas dele. Isso é mentira! Gritou Ricardo, se levantando de novo. Eu nunca roubei nada de ninguém. Mas a voz dele não tinha mais força. Valdemar continuou, implacável. Quando meu irmão te confrontou, você implorou. Disse que precisava do dinheiro, que estava com dívidas, que ia devolver tudo. Adilson era um homem bom demais. Ele te deu uma chance. Disse que ia te dar 6 meses para devolver o que tinha roubado e se redimir. Mas você não devolveu nada. Você sumiu. E na noite de 14 de setembro de 1993, Valdemar fez uma pausa. As lágrimas escorrendo agora. Meu irmão foi encontrado morto na casa dele. A polícia disse que foi suicídio. Disseram que ele tinha se enforcado. Mas eu sabia que não. Adilson não ia se matar. Ele tinha uma filha de 3 anos. Tinha a música, tinha a vida pela frente. Alguém matou meu irmão e disfarçou de suicídio. O teatro inteiro ficou em choque absoluto. Patrícia levou a mão à boca. Bruno tinha os olhos arregalados. E Ricardo tremia da cabeça aos pés. Você tá louco, ele sussurrou. Eu não matei ninguém. Eu não estava nem no Rio naquela noite. Eu tinha voltado para São Paulo. Valdemar assentiu. É verdade, você não estava no Rio, mas você contratou alguém para fazer o serviço sujo por você. E eu sei disso porque 3 dias antes de morrer, meu irmão me ligou. Ele estava com medo, disse que você tinha ameaçado ele, disse que se ele fosse à polícia, ia se arrepender. A revelação caiu como uma bomba. Os seguranças já tinham chamado a polícia. Sirenes podiam ser ouvidas lá fora, mas Valdemar ainda não tinha terminado. A música que eu vou tocar agora, ele disse levantando o acordeão, é a última coisa que meu irmão compôs. Ele escreveu ela na noite do dia 13 de setembro, um dia antes de morrer. Ele sabia que você ia vir atrás dele. Então ele fez dessa música uma confissão. Cada nota, cada acorde conta a história do que você fez. E ele me ensinou a tocar ela. Me fez jurar que um dia eu ia tocar ela para todo mundo ouvir. Ricardo estava encurralado. Ele olhou em volta procurando uma saída, mas não tinha nenhuma. O público, as câmeras, o mundo inteiro estava assistindo. Por que você esperou 32 anos? Perguntou Patrícia, agora encarando Valdemar. Por que não foi à polícia logo depois? Valdemar baixou a cabeça. Porque eu era covarde. Porque quando meu irmão morreu, eu entrei em depressão. Comecei a beber. Perdi tudo. Minha casa, meu emprego, minha família. Eu me escondi na bebida porque tinha medo. Medo do que Ricardo podia fazer comigo também. Mas quando você passa 30 anos dormindo na rua, quando você perde tudo o que tinha para perder, o medo vai embora. Só fica a verdade. Nesse momento, uma mulher subiu no palco. Era a mesma que tinha dado o panfleto para Valdemar na Praça da Sé. O público murmurou surpreso. Quem é você? Perguntou Bruno. A mulher se virou para o público com lágrimas nos olhos. Meu nome é Júlia dos Santos. Eu sou a filha de Adilson dos Santos. Eu tinha 3 anos quando meu pai morreu. Passei a vida inteira acreditando que ele tinha me abandonado, que ele não me amava o suficiente para continuar vivendo. Só descobri a verdade 2 meses atrás. Ela olhou para Valdemar com um amor imenso. Eu contratei um detetive particular para investigar a morte do meu pai. E o detetive descobriu documentos, gravações de ligações, testemunhas que nunca foram ouvidas pela polícia na época. Descobri que meu tio Valdemar tinha passado os últimos 30 anos nas ruas,
carregando o peso da verdade sozinho. Descobri que Ricardo Almeida tinha mandado matar meu pai. E descobri que a única prova real de tudo isso estava guardada numa música. Foi Júlia quem tinha dado o panfleto para Valdemar. Foi ela quem tinha armado tudo para fazer o tio subir naquele palco. Ela sabia que se ele tocasse a música na frente de Ricardo, na frente do Brasil inteiro, a verdade finalmente ia vir à tona. Tio Valdemar, ela disse pegando na mão dele. Toca a música do papai. Deixa todo mundo ouvir. Comenta aí de onde você está assistindo essa história. E me diz, se você fosse o Valdemar, depois de 30 anos carregando esse peso, você teria coragem de subir nesse palco? Você teria feito a mesma coisa que ele? Ou teria deixado a verdade morrer com você? Fala aí nos comentários o que você faria. Ricardo tentou levantar para sair do palco, mas Bruno o segurou pelo braço. Não, cara. Você vai ficar aqui e ouvir. A gente vai ouvir junto com você. Patrícia fez um sinal para os seguranças bloquearem as saídas. Não tinha mais para onde correr. Valdemar olhou para a sobrinha dele, para aquela menina que ele tinha visto pela última vez quando ela tinha 3 anos, e sorriu entre lágrimas. Tá certo, minha filha. Vou tocar. Ele respirou fundo, posicionou as mãos no acordeão e começou. A melodia que encheu o teatro era de uma beleza devastadora. Não era uma música alegre, era triste, profunda, cheia de dor, mas também de esperança. E quando Valdemar abriu a boca para cantar, a voz dele, velha mas ainda potente, ecoou em cada canto do teatro. Fizemos um acordo, você e eu, de que a verdade nunca morreria. Mas você quebrou tudo o que prometeu e levou embora minha alegria. O dinheiro compra tudo menos a paz e você vai carregar esse peso. Um dia a conta chega e você paga atrás, porque mentira tem perna curta e tropeça no começo. A letra continuava, verso após verso, contando a história da traição, do roubo, das ameaças. Mas o mais impressionante era a melodia. Em determinados momentos da música, Valdemar tocava sequências específicas de notas, e essas sequências, quando transcritas, formavam números, datas, valores em dinheiro. Júlia tinha descoberto isso quando o detetive analisou as partituras originais que Adilson tinha deixado guardadas. A música era literalmente um código, uma prova musical. Quando Valdemar terminou de cantar, o silêncio durou eternos 5 segundos. Então o teatro explodiu. 1000 pessoas se levantaram aplaudindo, chorando, gritando. Mas isso não era nada comparado com o que estava acontecendo lá fora. 3,5 milhões de pessoas tinham assistido pela internet. As redes sociais tinham explodido. O último acordo tinha se tornado a transmissão mais vista da história da televisão brasileira. A polícia entrou no teatro e foi direto para Ricardo Almeida. Ele não resistiu, só ficou ali sentado, derrotado, enquanto colocavam as algemas nele. Antes de ser levado, ele olhou para Valdemar e disse: "Eu não queria que acontecesse daquele jeito. Eu só precisava do dinheiro. As coisas saíram do controle." Valdemar só balançou a cabeça. A ambição cega transforma gente boa em monstros, e monstros sempre caem. Quando Ricardo foi levado embora, Patrícia e Bruno se levantaram e foram até Valdemar. Patrícia tinha lágrimas nos olhos. "Seu Valdemar, a gente te humilhou aqui hoje. A gente riu de você. E o senhor tinha a história mais importante de todas." Bruno completou: "A gente é treinado para julgar pela aparência. Mas hoje o senhor nos ensinou que dignidade não tem nada a ver com roupa ou dinheiro. Desculpa." Júlia abraçou o tio com força. "Obrigada, tio. Obrigada por nunca esquecer meu pai. Obrigada por carregar essa música mesmo quando tudo parecia perdido." Valdemar chorava agora, mas eram lágrimas de alívio. "Eu prometi para o seu pai que um dia a verdade ia aparecer. Demorou, mas apareceu." Bruna, a produtora, se aproximou com um sorriso.
Seu Valdemar, a gente recebeu mais de 50 mil mensagens nas últimas 2 horas. Pessoas oferecendo ajuda, oferecendo emprego, oferecendo casa. O Brasil inteiro quer ajudar o senhor. Mas antes que Valdemar pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Do fundo do teatro, um homem de terno subiu no palco. Era Marcelo Queiroz, um dos advogados mais famosos do país. Seu Valdemar, disse Marcelo com voz firme, eu represento o espólio do seu irmão Adilson e tenho uma notícia que vai mudar sua vida mais uma vez. Marcelo Queiroz abriu uma pasta de couro e tirou um envelope amarelado pelo tempo. Seu Valdemar, quando seu irmão Adilson morreu, ele deixou um testamento. Esse testamento ficou guardado em cartório todos esses anos porque tinha uma cláusula específica. Só poderia ser aberto quando a verdade sobre a morte dele viesse à tona. O advogado olhou em volta para o público que prendia a respiração, para as câmeras que transmitiam para milhões. Hoje, essa condição foi cumprida. Ele entregou o envelope para Valdemar com as mãos trêmulas. O velho abriu devagar. Tirou as folhas amareladas e começou a ler. Os olhos dele se encheram de lágrimas de novo. Júlia se aproximou. O que está escrito, tio? Valdemar mal conseguia falar. Ele deixou tudo para mim. Os direitos autorais de todas as músicas dele, a casa no Rio, as economias. Tá tudo aqui. Ele escreveu que sabia que eu nunca ia abandonar a verdade, mesmo que demorasse a vida inteira para ela aparecer. O advogado confirmou. Isso mesmo. E tem mais. As músicas de Adilson dos Santos geraram royalties todos esses anos. Lágrima Sertaneja, sozinha, foi regravada por 17 artistas diferentes. O valor total corrigido é de aproximadamente R$2.400.000. Esse dinheiro é seu, seu Valdemar, sempre foi. O teatro explodiu em aplausos, mas Valdemar não parecia feliz. Ele olhou para o acordeão velho nas mãos dele, depois para a sobrinha. Sabe de uma coisa, doutor? Eu passei 32 anos na rua. 32 anos dormindo no frio, passando fome, sendo invisível. E nesse tempo todo eu conheci centenas de pessoas como eu. Gente que perdeu tudo, que não tem para onde ir, que a sociedade esqueceu. Ele fez uma pausa, limpou as lágrimas. Esse dinheiro não é meu. Esse dinheiro é do meu irmão, e eu sei exatamente o que ele ia querer que eu fizesse com ele. Júlia sorriu, já sabendo o que o tio ia dizer. O senhor quer criar um abrigo, né? Valdemar assentiu. Não só um abrigo, quero criar um centro cultural. Um lugar onde pessoas em situação de rua possam aprender música, arte, ter dignidade de novo. Quero chamar de Centro Cultural Adilson dos Santos. E quero que você administre, Júlia. Você é a filha dele. Você é o futuro que ele não conseguiu ver. Patrícia se levantou, limpando as próprias lágrimas. Seu Valdemar, esse programa tem um prêmio de R$100.000 para o vencedor. Acho que já sabemos quem vai ganhar essa edição. O público se levantou num aplauso ensurdecedor, mas Valdemar levantou a mão pedindo silêncio. Eu agradeço, mas não vim aqui pelo prêmio. Vim pela verdade, e a verdade não tem preço. Bruno Carvalho, que tinha ficado quieto a maior parte do tempo, finalmente falou. Sabe, seu Valdemar, quando o senhor subiu nesse palco, eu olhei para o senhor e vi um velho sujo, sem futuro. Mas o senhor me ensinou que eu sou o cego aqui. O senhor tem mais dignidade no dedo mindinho do que eu vou ter na vida inteira. E eu vou carregar essa lição comigo para sempre. Nesse momento, alguém do público gritou. Canta de novo. Canta o último acordo de novo. Outros repetiram. Em segundos, o teatro inteiro pedia para Valdemar tocar mais uma vez. Ele olhou para o acordeão, depois para as pessoas. Tá bom, mas dessa vez não é só minha voz. Quem souber a letra, canta comigo. Porque essa música não é mais sobre o passado. É sobre todo mundo que já foi humilhado, esquecido, jogado de lado. É para todos nós. Valdemar começou a tocar e no segundo verso, vozes se juntaram a dele. Primeiro uma, depois 10, depois 100.
1000 pessoas cantando juntos, chorando, se abraçando. Do lado de fora do teatro, uma multidão tinha se formado. Pessoas assistindo pelos celulares, cantando junto. A hashtag Para o Último Acordo era tendência mundial. A música que tinha ficado escondida por 32 anos finalmente estava sendo ouvida pelo mundo inteiro. Quando a música terminou, Bruna subiu no palco mais uma vez. Seu Valdemar, o senhor acabou de receber uma ligação. É do governador do estado de São Paulo. Ele quer falar com o senhor. Valdemar pegou o celular confuso. A conversa foi curta. Quando desligou, ele estava em choque. O governador disse que vai destinar um terreno público na Zona Leste para a construção do Centro Cultural e que o Estado vai arcar com metade dos custos da obra. Júlia abraçou o tio, rindo e chorando ao mesmo tempo. Tio, o papai está vendo tudo isso lá de cima, tenho certeza. Valdemar olhou para o teto do teatro, como se pudesse ver através dele, e sussurrou. Eu cumpri a promessa, mano. Demorou, mas cumpri. Os dias seguintes foram um turbilhão. Ricardo Almeida foi indiciado por homicídio qualificado e formação de quadrilha. As investigações descobriram que ele tinha contratado um pistoleiro chamado Jairo Mendes para matar Adilson e forjar o suicídio. Jairo também foi preso. O caso foi reaberto e com as novas provas, incluindo a análise da música como código, a condenação era praticamente certa. Ricardo ia passar no mínimo 20 anos na cadeia. O programa O Brasil Tem Talento Especial bateu todos os recordes de audiência da história da televisão brasileira. Mas Patrícia e Bruno anunciaram que iam usar a repercussão para algo maior. Criaram uma ONG chamada Dignidade Sem Teto, que em parceria com o Centro Cultural Adilson dos Santos, iria oferecer oficinas de arte, música e capacitação profissional para pessoas em situação de rua em todo o país. Valdemar se mudou para um apartamento simples no bairro do Brás. Não quis nada luxuoso. 30 anos na rua me ensinaram que o importante não é o tamanho da casa, é ter um lugar para chamar de seu, ele disse. O acordeão surrado, que tinha sido sua única companhia durante décadas, foi restaurado e colocado numa redoma de vidro na entrada do Centro Cultural. Mas Valdemar pediu uma réplica exata, com as mesmas rachaduras e a mesma fita isolante. É que sem as cicatrizes, ele explicou sorrindo, não soa igual. 6 meses depois da noite que mudou tudo, o Centro Cultural Adilson dos Santos foi inaugurado. Era um prédio bonito, pintado de amarelo e azul, com salas de aula, estúdio de gravação, biblioteca e até um pequeno teatro. No dia da inauguração, mais de 5.000 pessoas compareceram. Entre elas, Neto, o amigo de Valdemar das Ruas, que tinha sido contratado como coordenador das oficinas de percussão. Ô seu Valdemar, lembra quando eu disse que o senhor não tinha nada a perder? Olha só o tanto que o senhor ganhou, disse Neto, abraçando o velho com força. Valdemar subiu no palquinho improvisado no pátio do Centro Cultural. A multidão fez silêncio. Eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje. Mas principalmente quero agradecer às pessoas que me viram todos esses anos nas ruas e não desviaram o olhar. Que pararam, conversaram, me trataram como gente. Vocês me lembraram que eu ainda existia. Ele fez uma pausa, controlando a emoção. Esse lugar aqui não é só meu ou da minha família. É de todos que já foram esquecidos, de todos que acham que não tem mais valor. Venham aqui. A música de vocês importa. A história de vocês importa. Vocês importam. Júlia se juntou ao tio no palco. Ela tinha largado o emprego de arquiteta para se dedicar integralmente ao Centro Cultural. Meu pai sempre dizia que música não serve só para entreter. Serve para curar, para unir, para transformar. E é isso que a gente vai fazer aqui. Transformar dor em arte, transformar esquecimento em memória, transformar silêncio em música. Então Valdemar pegou o acordeon,
Não a réplica, mas o original restaurado, que tinha sido trazido especialmente para esse momento, e tocou uma melodia nova. Não era o último acordo. Era uma música diferente, alegre, cheia de esperança. Essa aqui eu compus semana passada, ele disse. Chama-se Recomeço, porque nunca é tarde para começar de novo. E assim termina a história de Valdemar dos Santos, o homem que morou nas ruas por 32 anos, carregando o peso de uma verdade que ninguém queria ouvir, que subiu num palco pedindo apenas comida e saiu com justiça, que provou que dignidade não se mede por dinheiro ou status, mas pela coragem de não deixar a verdade morrer. E assim termina a história de Dom Valdemar dos Santos, o homem que só queria um prato de comida, mas acabou alimentando a alma de um país inteiro. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa um like e compartilha com alguém que precisa lembrar que o que importa não é de onde você vem, mas para onde você escolhe ir. E lembra, todo mundo tem uma música dentro de si. Às vezes, só precisa de coragem para tocar.